Estudo Bíblico Deuteronômio 15, o ano da remissão, versos 1 a 23. Neste capítulo, Moisés dá ordenanças ao povo em relação ao ano sabático, com a remissão das dívidas, versos 1 a 6, quanto ao amor ao próximo através da generosidade, versos 7 a 11. Em relação à servidão dos hebreus, versos 12 a 18, e por último, sobre o sacrifício dos animais primogênitos, versos 19 a 23. Versos 1 e 2. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Deus estabeleceu que o 7º ano era considerado o ano sabático, no qual a terra ficaria em descanso, sem cultivo. O que ela produzisse seria para dar aos pobres. Essa lei foi decretada e descrita nos livros de Êxodo e Levítico. Êxodo 23, versos 10 e 11, Levítico 25, versos 1 a 7. Porém, quando foi escrita neste livro, Moisés incluiu o perdão das dívidas entre o povo de Deus. Se um israelita tivesse alguma dívida com outro israelita, no 7º ano ele era totalmente perdoado do empréstimo, versos 9 a 11. Mas, se ele quisesse, poderia pagar por uma questão de honra. O livramento do 7º ano apontava profeticamente para a ação redentora futura de Deus, antecipando o reino de misericórdia messiânico em prol dos pobres e desamparados. Salmos 72. Versos 4 a 6. Para que entre ti não haja pobre. Israel tinha uma promessa de prosperidade na terra prometida, caso obedecesse à lei do Senhor. E através da obediência, a pobreza seria erradicada do meio do povo de Deus. Porém, por causa da sua falta de fidelidade, os pobres sempre estiveram presentes. Verso 11. Versos 7 a 11. Israel recebe o mandamento de sempre ajudar ao pobre com a quantia que ele necessitasse. Versos 7 e 8. Mesmo que estivesse próximo ao ano de perdão da dívida. Verso 9. E por obedecerem ao Senhor, os israelitas seriam prósperos. Verso 10. Mas o Senhor sabia que haveria desobedientes e que por isso haveria israelitas pobres entre eles. Verso 11. Verso 12. Quando um de teus irmãos for vendido. Pelo contexto desse versículo, podemos concluir que o motivo dessa venda seria o atraso de pagamento de alguma dívida. A dívida era perdoada se a pessoa se vendesse ou vendesse algum parente como escravo. Conforme declarado pela lei em Êxodo 21, versos 1 a 11, o escravo trabalharia apenas 6 anos e no 7º seria declarado livre. Verso 13, não o deixarás ir vazio. O Senhor, quando libertasse o seu escravo, deveria ofertar na sua vida, para que ele pudesse ter condições de recomeçar sua vida. Verso 15. Israel deveria lembrar da bondade e generosidade que receberam de Deus e assim tratar os seus escravos da mesma forma como foram tratados por Deus. Verso 16. Se disser, não sairei. Assim como a remissão no 7º ano, o escravo tinha o direito de escolher servir perpetuamente de forma voluntária. Essa servidão era movida pelo amor, verso 16b, e era simbolizada por esse furo na orelha, verso 17. Versos 19 a 23. Todo primogênito. No livro de Deuteronômio é mencionada a antiga lei sobre o sacrifício dos primogênitos, Êxodo 13, verso 2 e 12, e Levítico 27, 26 e Números 18, verso 15. Porém, Moisés fez uma adaptação, trazendo as exigências do altar central, capítulo 12, versos 15 a 28, e acrescentando a informação de que o ofertante e sua família deveriam participar da refeição sacrificial que acompanhava a apresentação dos primogênitos. O tratamento deuteronômico não é exaustivo, pois tem apenas a intenção de esclarecer a importância da lei do altar central em relação à lei dos primogênitos dentro das circunstâncias antecipadas das tribos dispersas e expostas às perigosas influências dos santuários cananitas locais.